Iniciar, vou fazer uma pequena oração porque vamos abrir a palavra do Senhor. Pai amado, vimos aqui para abrir o teu santo livro, Senhor. Inspira-nos e que o Espírito Santo fale por nós, Pai. Usa-nos como teu instrumento e que nós possamos absorver aquilo que nos dizes hoje, a Deus. Isto pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E em seguida, no capítulo 7, nos versículos 22 e 23. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Não sei, há outras Bíblias que dizem servos de homens, mas a minha diz mesmo escravos de homens. A mensagem hoje tem a ver também com algo que nós já falámos. É que nós não somos de nós mesmos. Nós não somos nossos. Nós somos do Criador. Nós somos do Criador porque fomos criados por Ele, mas também somos de Deus, porque quando nos desviamos do seu caminho, Ele sacrificou o seu Filho para a nossa salvação. Pagou com o sangue de Cristo o nosso preço. O nosso preço foi esse. Foi a morte do seu Filho. Foi o sofrimento do seu Filho na cruz por cada um de nós. Isto não é irrelevante, irmãos. Isto é talvez a base do cristianismo. Porque isto é a gênese do que é ser cristão. É entender, na realidade, o nosso eu não pode estar à frente de Deus. Porque o nosso eu não é nosso. Quando aqui em 6, 19 a 7, 19 a 20, desculpem, nos diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele não está a falar da nossa mente. Ele está a falar do nosso corpo. Daquilo que é físico, que é palpável, que é material. O que Paulo nos está a dizer é que as nossas ações físicas, palpáveis, materiais, têm que responder àquele que nos comprou e àquele que nos pagou. O que Paulo está a dizer, estamos só a falar de algo etéreo. Estamos a falar do dia a dia. Estamos a falar desde a forma como dormimos, aquilo que comemos, aquilo que vestimos, aquilo que falamos, aquilo que somos no nosso dia a dia. A forma como agimos com os nossos irmãos, com as pessoas que não conhecemos, como agravante. Somos seus representantes. E isto às vezes foge-nos da consciência.
Às vezes, o nosso eu entra e fazemos mais ou menos aquilo que o inimigo fez no céu. Foi o quê? Se eu sou tão bom, se eu sou tão autónomo, se eu posso tudo para mim, por que é que eu tenho que obedecer a Deus? Pois é, é exatamente aquilo que o inimigo fez. Foi esse o motivo da queda. Simples assim. O eu, de Satanás, ficou tão insuflado e tão importante que achou que estava à altura de Deus e de Cristo. Nós vamos a percebermos como é grave quando nós tentamos tomar as rédeas pelas nossas mãos daquilo que não é nosso, do nosso corpo, da nossa mente. Deus dá-nos, falando agora de algo que não é tão físico, dá-nos dons e talentos, certo? Dá-nos faculdades físicas e mentais. Diz a irmã Ellen White o seguinte: nas nossas relações com os semelhantes, somos donos das faculdades físicas e mentais que nos foram confiadas. Nas nossas relações com Deus, recebemos por empréstimo, somos mordomos da sua graça. O tempo deve ser empregue de modo sensato, diligentemente e sob a santificação do Espírito Santo. E aqui estamos claramente a perceber que se está a referir aqui a Coríntios 7 e aos versículos 22 e 23, sobretudo ao 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. Se temos que servir a quem? A Deus. E é difícil. Nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que quando entramos num trabalho, quando entramos até numa relação, muitas vezes as relações laborais e pessoais interpõem-se nesta questão de esquecermos que não somos donos de nós próprios. Normalmente não dá bom resultado. Quando nós esquecemos que não somos donos de nós próprios, nós deixamos que os outros abusem de nós. Deixamos tantas e tantas vezes mais que os outros abusem de nós, julgando que nós somos donos de nós próprios, do que se nos lembrarmos. Somos de Deus. Não tenham dúvidas. Um homem ou uma mulher dentro de uma casa têm a consciência que não são pertences deles próprios, mas são pertences do Senhor, dificilmente vão consentir que sejam abusados. O problema está que nos esquecemos tantas e tantas vezes de quem nós somos. E se somos do Pai, temos que manter a nossa relação com o Pai. Deus tem pleno direito de propriedade sobre cada faculdade que confiou ao instrumento humano, diz-nos a pena inspirada. Diz-nos ainda que Deus abençoará o devido uso de toda a faculdade empregue para a glória do seu nome. Os talentos da palavra, da memória, da propriedade, devem todos convergir para a glória de Deus, para o progresso do reino de quem? De Deus. Não é do nosso, é de Deus. Se cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal, recebemos toda a graça e todo o dom espiritual necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Isto porque Cristo pagou o resgate do homem.
E Cristo deseja que o homem estime a vida assim providenciada para ele, pelo infinito preço pago. A necessidade que o cristão deve ter de procurar os momentos de relação com o seu Pai deve ser constante. Porquê? Se não for, vamos nos esquecer de quem nós somos. E quando nos esquecemos de quem é que nós somos, facilmente o inimigo trabalha. Facilmente o inimigo entra. E às vezes não entra derrompante, com rugidos. Às vezes não é aos gritos e em alvoroço. Às vezes é minando, pecinha a pecinha. É comendo o nosso tempo. É afastando-nos do tempo em que estamos, em que deveríamos estar no estudo da palavra. É afastando-nos daquela oração matinal e daquela oração ao deitar, ou porque estamos muito cansados, ou porque já acordámos atrasados. E é assim que ele vai trabalhar. Suavemente, devagarinho, sem nós nos apercebermos. Vai pôr em causa aquilo que a palavra diz. Como nós nos desligamos da palavra e às vezes estamos mais focados neste instrumento aqui, sem nos apercebermos, este instrumento já nos diz o que é a palavra, porque nós já nos afastamos dela. E quando demos por nós, já não somos dele, também não somos nossos. Esse é que é o problema. É que quando não somos dele, só somos de outra pessoa. Vocês conhecem a história do muro? Já ouviram falar da história do muro? Então estava um homem no muro, de um lado estava Satanás e do outro lado estavam os anjos. E o homem caminhava no muro. E os anjos aflitos, de um lado para o outro, vem para cá, vem para cá, vem para cá, cuidado, vem para cá, vem para cá, cuidado, vem para cá. E Satanás, calmo, sereno, como se nada fosse. Até com um leve sorriso nos lábios. Até que às tantas há um anjo que no meio daquela aflição diz: Satanás, mas porquê é que estás assim? Nós estamos aqui neste conflito para puxar o homem e tu estás assim descansado. Não tem problema nenhum. O muro é meu. Ele estava descansado. O muro era dele. Quantas vezes nós andamos neste muro? Quantas vezes nós andamos assim no limiar para um lado e para o outro? No nosso caminho, pensando que a nossa vida é nossa, nós é que sabemos o que é que queremos, nós é que sabemos como é que vamos decidir, nós é que sabemos como é que vamos agir. Esquecemos tantas e tantas vezes de pôr o joelho no chão para nos ajudar até a decidir, às vezes, as coisas mais banais. Porquê? Porque nos esquecemos que nós não somos nossos, somos dele. Uma mensagem é muito simples. Tenhamos a consciência que para podermos ser chamados de cristãos, pertencemos a Cristo. E que se queremos nos apresentar como tal, devemos viver como tal. E se queremos estar presentes na sociedade e no mundo como cristãos, temos que perceber que os nossos dons, os nossos talentos, as nossas ideias, as nossas forças, os nossos esforços têm que convergir para aquele que é o trabalho dele. Os trabalhos que aceitamos dentro e fora da igreja têm que ser para servir o Senhor. Não pode ser para o nosso âmago. Não pode ser para nos agradecer à vista dos homens. Não pode ser para achar que vamos ter qualquer coisa melhor se fizermos isto ou aquilo na igreja.
estamos ao serviço dele, porque não somos nossos, somos dele. Então que possamos, de hora em diante, reservar o tempo que é dele para ele. Viver como ele quis que nós vivêssemos. Sabemos que não é, ok? Todos nós sabemos que não é um processo fácil. Não há nada mais difícil do que nos abnegarmos do nosso eu. Não há nada mais difícil de conseguirmos que as nossas vontades, os nossos desejos sejam refriados para que possa entrar a vontade do Senhor. Não há. Infelizmente, embora tenhamos sido feitos à imagem de Cristo, desde a queda, entrou aquilo que o inimigo foi em nós. A dúvida que o inimigo suscitou na Eva é que ia saber tudo. Ia ser como Deus. Essa é a dúvida que a serpente instala. A primeira e a segunda é certamente não morrerás. Então nós sabemos que nós tendencialmente queremos fazer as nossas vontades, queremos de facto cumprir com os nossos desejos. Mas o Espírito Santo nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos ajude a tomar as rédeas, deixar o Espírito Santo tomar as rédeas para que possamos reservar o momento certo, continuemos com o estudo da palavra e que as nossas decisões de hora avante sejam decisões tomadas com Deus. Deus vos abençoe. Resta uma boa semana. Que sábado possamos estar todos aqui. E eu vou pedir ao Anderson que faça a oração final. Por favor. Podemos nos colocar de pé. Oremos. Querido Santo Deus, Pai que estás nos céus e aqui no nosso meio, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem guiado as nossas vidas. E também te pedimos perdão, porque assim como a mensagem, a tua palavra disse hoje aos nossos corações que pertencemos a ti, não somos de nós mesmos, mas somos criaturas resgatadas por um alto preço. Foi o sangue do teu filho que veio aqui, que morreu, foi derramado para nos resgatar da escravidão do pecado. Nós te agradecemos, Senhor, por esse feito. E te pedimos perdão, porque muitas vezes nós agimos por nossa conta própria e acabamos muitas vezes quebrando a cara, nos distanciando de ti. Senhor, que nós possamos cada dia mais aumentar a intensidade da comunhão, do relacionamento que devemos ter contigo, porque nós queremos ser reconhecidos por ti. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração, e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.